Olá, nesta apresentação abordaremos sobre o tema câncer de próstata. Essa apresentação ela foi feita a partir do artigo de revisão de literatura sobre a saúde do homem relacionado ao câncer de próstata. Nós somos o grupo 2 e os integrantes do grupo são Amanda Dias, Flávia de Lima, Isabela de Souza, Caio Vinícius, Karina Cossi, Laís Cruz, Lucas de Almeida, Mariana dos Reis e Micaele da Silva. Aqui vai um breve resumo sobre o artigo. O estudo tem como objetivo analisar através da literatura disponível os protocolos do SUS relacionados à atenção primária, especializada e hospitalar para a saúde do homem, para o diagnóstico e tratamento farmacológico do câncer de próstata. O método utilizado consiste na pesquisa e discussão de temas relacionados à atenção primária, aspectos epidemiológicos e diretrizes e protocolos clínicos. Foi observado que há necessidade de projetos e ações de intervenção voltados para o câncer de próstata, de modo que contribua para diagnósticos precoces, além de ser necessário encontrar meios para exigir uma maior capacitação dos profissionais para que abordem a população de maneira mais sensível e forneçam diagnósticos mais eficientes. Foi observado também que o exame preventivo é mais procurado por homens de baixo nível de alfabetização e que apenas 15% dos homens diagnosticados realizaram os exames preventivos, demonstrando que a adesão aos exames preventivos é muito baixa, diminuindo as possibilidades de cura. Os pacientes que são atendidos pelo SUS recebem assistência integral de unidades hospitalares públicas e filantrópicas credenciadas pelo Ministério da Saúde. Conclui-se que, como o prognóstico da doença está relacionado ao estágio e agressividade do tumor, quanto mais precocemente a doença for diagnosticada, maiores são as chances de cura. Atrás apenas do câncer de pele, o segundo câncer mais comum entre os homens é o de próstata. Cerca de 75% dos casos do mundo ocorrem a partir dos 65 anos, sendo considerado um câncer de terceira idade. Porém, seu risco já é preocupante a partir dos 50 anos. A próstata é uma glândula responsável por produzir parte do sêmen, localizada na parte baixa do abdômen, logo abaixo da bexiga e à frente do reto. O tumor cresce de maneira muito lenta, podendo demorar anos até que se torne uma ameaça à saúde do homem. Em sua fase inicial, o câncer de próstata tem um desenvolvimento silencioso, de modo que muitos acometidos pelo câncer apresentam sintomas similares ao crescimento benigno de próstata, ou acabam também não apresentando nenhum sintoma. Entretanto, na fase mais avançada, pode provocar dor óssea, dificuldade para urinar, infecção generalizada e insuficiência renal. Logo, a detecção precoce é a escolha mais segura e efetiva no tratamento desse câncer. A detecção precoce é fundamental para o diagnóstico ainda na fase inicial, proporcionando maiores possibilidades e probabilidade de cura. Apesar da idade ser um fator de risco considerável, outros fatores de risco podem contribuir de forma significativa para a ocorrência do câncer de próstata, assim como há práticas que podem ser seguidas para contribuir com a não ocorrência do câncer. Por isso, um bom prognóstico da doença depende de vários fatores, desde o diagnóstico precoce até a dieta do dia a dia do paciente. Quando acometido pelo câncer, o paciente é atendido pelo SUS e recebe assistência integral de unidades hospitalares públicas e filantrópicas credenciadas pelo Ministério da Saúde. A partir dessa importância da necessidade do tratamento precoce com abordagens efetivas e visando a prevenção, esse estudo tem como objetivo analisar abordagens e procedimentos realizados em nosso sistema de saúde, analisando as propostas e abordagens de tratamento e prevenção do câncer de próstata praticadas atualmente, que foram relatadas nas literaturas consultadas. Em virtude do que foi mencionado, este estudo é necessário para discutir ações que promovam maior acesso à informação para conscientizar a população sobre os perigos que o câncer de próstata oferece e sobre a importância da prevenção e de como o diagnóstico precoce é fundamental para maximizar as chances de sucesso do tratamento. É importante também analisar os obstáculos que impedem que esses objetivos sejam alcançados. Agora eu vou falar um pouco sobre câncer de próstata no contexto da atenção primária, especializada e hospitalar. A atenção primária à saúde do homem contribui para prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas e suas complicações na população masculina. Por isso que as práticas gerenciais sanitárias, por meio de programas da atenção primária à assistência à saúde do homem, são essenciais
E devido a isso, há necessidade de projetos de intervenção voltados para o câncer de próstata, uma vez que, na grande maioria dos casos, os sintomas aparecem tardiamente com a evolução da doença, e, portanto, cabe um diagnóstico precoce. A Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem foi criada pelo Ministério da Saúde em 2009, e para promover ações de prevenção da doença na população masculina no âmbito do SUS, desde a atenção primária até o nível hospitalar. O acesso à informação, a promoção de saúde e encaminhamentos para exames preventivos do câncer de próstata são os focos da atenção primária. Ações como o Novembro Azul estimulam a informação de forma incisiva, mas elas são pontuais em um período do ano. Recentemente, há um grande apelo da mídia para a introdução de um Programa Nacional de Rastreamento do Câncer de Próstata. Mas, segundo o caderno da Atenção Primária sobre Rastreamento do Ministério de Saúde de 2010, o nível de evidência ainda é insuficiente para tecer recomendações a favor ou contra a adoção do rastreamento para o câncer de próstata em homens que são assintomáticos e com idade inferior a 75 anos. E diante dessa não recomendação do rastreamento, o controle da doença deve ser feito através da capacitação dos profissionais, os quais devem conhecer os sinais e sintomas de alerta dessa doença, e também eles devem orientar a população e providenciar um diagnóstico e um tratamento ágil e de qualidade. Algumas outras medidas da atenção primária do câncer de próstata são a sensibilização tanto da população masculina para a adoção de hábitos mais saudáveis de vida, quanto dos profissionais da saúde, capacitando-os quanto aos novos avanços do campo da prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos do câncer de próstata. A partir da suspeita de um caso, o paciente deve ser encaminhado para o serviço de saúde especializado de média complexidade ou para o serviço de alta complexidade em oncologia, que são as unidades de assistência de alta complexidade em oncologia e o centro de assistência de alta complexidade em oncologia. Esses serviços, eles devem oferecer exames de confirmação diagnóstica dos casos suspeitos em um tempo oportuno para garantir a agilidade no tratamento dos casos já confirmados. Para a neoplasia de próstata, as condições clínicas que indicam a necessidade do encaminhamento para a urologia especializada, segundo os protocolos de encaminhamento da atenção básica para a atenção especializada de 2016, são a neoplasia em biópsia prostática ou a suspeita clínica em toque retal, suspeito. Sobre a atenção hospitalar, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, segundo a portaria número 868 de 2013, determina o cuidado integral ao usuário de forma regionalizada e descentralizada, e estabelece que o tratamento do câncer seja feito em estabelecimentos de saúde habilitados e que ofereçam assistência especializada e integral ao paciente com câncer, atuando então no diagnóstico, no estadiamento, no tratamento, e eles devem seguir as exigências da portaria 1399 de 2019 para garantir a qualidade do serviço de assistência oncológica e a segurança também do paciente. Agora vamos falar sobre as características e a fisiopatologia do câncer de próstata. Bem, as células sofrem mutações espontâneas estando ou não expostas a agentes carcinógenos. A multiplicação de células mutantes é controlada pelo sistema imunológico. Então, mesmo que ocorram erros cromossômicos ou tenham sofrido danos oxidativos, o corpo humano possui mecanismos para exclusão ou correção dessas células. E desse modo, essa multiplicação não altera o desenvolvimento celular como um todo, mantendo a homeostase do organismo. Apesar disso, podem ocorrer falhas no sistema de controle dos fenômenos de mutação espontânea, o que é crucial para o princípio da oncogênese. Bem, naturalmente, de acordo com o envelhecimento do homem, a tendência é que ocorra um aumento do tamanho normal da próstata. E o câncer de próstata, ele realmente se caracteriza por ter um desenvolvimento inicial assintomático com poucos sintomas. E ele acaba se confundindo com o aumento natural da glândula, ou com a hiperplasia prostática benigna, que é uma patologia progressiva que mais atinge a próstata. Como se pode ver aí na imagem, em que o órgão ele acaba tendo um aumento de tamanho. Só que isso não vai causar a morte do paciente, não tem uma gravidade tão alta. De outro modo, quando se perde o controle da proliferação de células mutantes e o organismo não consegue reprimi-la, inicia-se o processo de carcinogênese prostática. Isso ocorre quando há multiplicação desordenada e atípica de células diferentes do tecido normal do órgão, com pouca ou nenhuma diferenciação.
como se mostra nessa imagem, a estrutura típica de um tumor maligno, que é bem diferente da estrutura típica de um tumor benigno, que é muito mais organizado. As células não crescem de maneira tão desordenada como ocorre na neoplasia maligna. E bem, o câncer de próstata ele também é caracterizado por ter alguns estágios, os estágios TNM da doença, em que aqui a gente vai abordar os principais. É importante ressaltar que esses estágios eles estão super ligados à gravidade do câncer e com isso também com o prognóstico que aquele paciente vai ter, já que quanto mais avançado estiver o estágio da doença daquele paciente, mais difícil é a cura daquela doença e mais fácil é a doença ser fatal. E bem, podemos começar aqui falando dos estágios T, em que o T0 quer dizer que não existe evidência de tumor. Já o T1 já existe essa evidência de tumor no organismo, mas ainda ele não pode ser identificado através de exames. O T2, ele ocorre quando o tumor está em estágio primário, mas se limita apenas à próstata. O estágio T3, ele indica que o tumor pode afetar a cápsula prostática e vesículas seminais, além da próstata. Já o T4 indica que o tumor invade outros tecidos vizinhos, como o do reto, esfíncter e músculos. Já quando passamos para a fase N, quer dizer que o tumor ele já passou para os nódulos linfáticos, sendo que no estágio N0, quer dizer que os nódulos linfáticos próximos da próstata, mas sem metástases, estão sendo atingidos pelo tumor. Já na fase N1, nódulos linfáticos próximos da próstata e com a ocorrência de metástase em tecidos adjacentes, indicando que a doença ela já se espalhou para linfonodos mais distantes da próstata. E assim vamos para a fase M, sendo que o estágio M0 ele indica que há metástases a pequenas ou médias distâncias da glândula. Já a fase M1 indica que há metástases já mais afastadas da próstata, com invasão de outros órgãos ou ossos. E esses são os principais estágios do câncer de próstata. Iremos falar um pouquinho sobre a epidemiologia do câncer de próstata no Brasil. A taxa de incidência, do câncer de próstata é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento, mais do que em qualquer outro tipo de câncer. Então, a gente observa que tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos há uma considerada taxa elevada, do câncer sobre esses países, além também de ser considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos ocorrem a partir dos 65 anos. Outra coisa é que o aumento observado na taxa de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos, pela melhoria também na qualidade do sistema de informação do país, e pelo aumento na expectativa de vida dessas pessoas. Aqui temos dados estatísticos dos últimos anos que mostram estimativas de novos casos da doença em cerca de 65 mil novos casos, dados relatados pelo INCA, correspondente a 29% aí dos tumores incidentes do sexo masculino. Outra coisa que observamos quando diagnosticado precocemente esse câncer, as chances de cura são maiores que 90%. Além disso, a cada um paciente, 3, 4 morrem com a doença. Então, ao mesmo tempo que é uma doença que sendo diagnosticada de forma precoce, há uma grande chance aí de cura, ela também leva muitos à morte, devido a essa falta de diagnóstico e descobrimento tardio. Na imagem, observamos que a incidência do câncer de próstata aumenta a partir dos 50 anos. Alguns fatores como o tabagismo e excesso de peso aumentam o risco de se ter a doença. Notamos também que nas regiões sudeste e nordeste, respectivamente, são as regiões com maior número de casos por 1.000 habitantes, conforme mostrado na ilustração. Lembrando também que são dados de 2020, podendo estar em uma crescente até o presente momento. Com base nestes dados que observamos aqui nos dois gráficos, a mortalidade ocorre em quase metade dos casos de câncer de próstata em escala mundial, entre os anos de 2019 e 2020. Só valendo ressaltar, lembrando que os 3,8% da taxa de mortalidade estão em cima dos 100% do número de casos, que são 7,1%,
aqui representados. Então, a gente considera que metade das pessoas ali que são diagnosticadas com câncer em escala mundial, basicamente quase metade delas morrem, né, com a doença. E isso mostra como o diagnóstico tem sido cada dia mais tardio. Sobre a mortalidade por faixa etária, devido São Paulo, né, capital ser a cidade mais populosa aí do país, a partir dela temos um modelo demográfico da mortalidade por faixa etária brasileira, sendo essa representação de forma aproximada, assim, mais ou menos compatível, né, com a realidade da mortalidade no país, com dados, né, em base na pesquisa, né, sobre o tema do trabalho. E aqui vemos que o avançar da idade é fator determinante na vida ou morte dos pacientes. Vemos que a partir dos 50 anos os números aumentam e quando chegam aos 74 anos, percebemos que a taxa de mortalidade são 8 vezes maior, né, em comparação à idade anterior dos 50 anos. Então você vê uma crescente com o avançar da idade. Aqui nós temos uma cartilha do INCA, né, em parceria aí com o Ministério da Saúde, onde esses dois órgãos se uniram para fazer um trabalho, pois eles não recomendam o rastreamento da doença por exames laboratoriais em pacientes sintomáticos. Eles alegam, né, que os malefícios são maiores do que os benefícios dos exames de rastreio, uma vez que os exames podem dar falso negativo ou falso positivo, pois tudo está relacionado com a fase do câncer, né? Em outros casos, nem a doença, mas algumas enfermidades podem acarretar alterações também nesses tipos de exame. Pode ocorrer casos de biópsias desnecessárias, né, onde o paciente é comprometido psicologicamente com ansiedade, às vezes pode ocorrer impotência sexual e fisicamente temos casos de infecções, sangramento devido ao procedimento invasivo. Então, assim, ou seja, eles fizeram um estudo e que eles realizaram com homens de 55 a 69 anos que mostrou que a realização de exame de rastreamento trouxe mais riscos à saúde do que benefícios. Sendo assim, os estudos mostraram que os benefícios da realização dos testes, né, dos exames, são incertos e é mais provável que se tenha um diagnóstico de um câncer que não irá evoluir e assim se expor desnecessariamente aos riscos dos tratamentos e procedimentos, né, já que são bem invasivos. Pelos números dados aqui, observamos que a falta, né, de eficiência dos exames de rastreamento é assintomático, porque observamos que em 100 homens, apenas em 1.000 homens, né, apenas 100 confirmaram câncer de próstata e apenas 50% desses 100 foram diagnosticados com câncer, mas de crescimento lento e que não há ameaça à saúde. Então, por fim, eles deixaram também a essa orientação para que o público-alvo se decidissem no que eles achassem melhor em conversa com seus médicos e familiares, mas eles deixaram como alerta. Então, ficamos por aqui nessa parte de epidemiologia do câncer de próstata no Brasil. Bom, agora nós vamos falar sobre a ocorrência do câncer de próstata, gravidade e problemas associados. Bom, o câncer de próstata geralmente evolui de modo lento, causando sintomas normalmente nos estágios mais avançados. Em alguns casos dos estágios iniciais, pode haver a presença de sintomas parecidos aos do crescimento benigno da próstata, com a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite e dificuldade ao urinar. Nos casos mais avançados, pode ocorrer sintomas da obstrução do colo vesical, como, por exemplo, jato urinário fraco intermitente, gotejamento terminal e sensação de esvaziamento incompleto. Nos casos mais avançados, também pode ocorrer impotência sexual, hematúria, dorócia, e nos casos bem graves mesmo, pode ocorrer insuficiência renal e infecção generalizada. Bom, além desses sintomas e problemas que o câncer de próstata pode causar, nós temos que ter em conta os fatores de risco para a ocorrência desse câncer, né? O primeiro fator de risco é a idade. Ela é um fator muito considerável
pois a incidência e a mortalidade aumentam exponencialmente depois de 50 anos. Outro fator é o histórico familiar. Por exemplo, tendo um irmão ou pai com câncer de próstata antes dos 60 anos, o risco pode aumentar de 3 a 10 vezes em relação à população geral de ter esse câncer. A exposição a produtos químicos pode também aumentar a ocorrência do câncer de próstata. E produtos produtos químicos que eu falo, né, são como exposição a aminas aromáticas, arsênio, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E outro fator é o excesso de peso corporal. Ele está associado ao maior risco de câncer de próstata avançado, provavelmente devido a quadros que uma pessoa com excesso de peso pode apresentar, como hiperinsulinemia, níveis elevados de citocinas inflamatórias e alterações no metabolismo esteroide sexual. Além do excesso de peso corporal, nós temos que levar em conta a alimentação, pois alimentos como leite e derivados, carne vermelha e também a ingestão de um alto consumo energético pode estar associado à ocorrência de câncer de próstata. E por último, temos que ter em consideração a alteração genética, né, mutação, nos genes de reparo, como nos genes BRCA1, BRCA2, EpCAM, MLH, MSH2, MSH6, TP53 e PMS2. E essas mutações estão associadas ao aparecimento da doença mais precocemente com pior prognóstico. É importante a gente salientar que o prognóstico da doença está relacionado ao estágio e agressividade do tumor. E esses fatores podem ser determinados por diversos parâmetros, que serão discutidos mais para frente. Bom, agora vamos falar de algumas diretrizes e protocolos clínicos, começando pelo diagnóstico, em que se tem exames auxiliares, que são a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e ultrassom transretal, e o diagnóstico em si, em que o toque retal é feito através da palpação da próstata e análise pelo especialista, de forma que ele possa observar aspectos como formato e tamanho de próstata. Na dosagem de PSA, que significa antígeno prostático específico, é feita uma coleta de amostra do sangue do paciente codificado o antígeno. Aceita-se como os valores limites normais até 4 nanogramas por ml, e quando o PSA estiver acima de 10 nanogramas por ml, a indicação formal para biópsia. Quando os valores estiverem entre 4 e 10 nanogramas por ml, deve ser considerado algumas coisas, como a velocidade do PSA e a relação de PSA livre pelo total. Já sobre o exame histopatológico do tecido, que é obtido pela biópsia da próstata, ela serve para fundamentar o diagnóstico e também para determinar a extensão do tumor, a forma de tratamento e também a taxa de crescimento através da comparação de células prostáticas normais com aquelas que são cancerígenas, sendo então classificadas de acordo com suas anormalidades. Essa classificação ela segue a pontuação de Gleason. Ela vai de 1 a 5, sendo 5 o nível de maior gravidade, e depois são selecionados 2 locais em que o tumor possui maior destaque para que ocorra a classificação. E por fim, são somados os graus de gravidade, que terá o valor total entre 2 a 10. Quanto mais baixo tiver o score de Gleason, melhor será o prognóstico do paciente. Então, scores de 2 a 4 significam que provavelmente terá um crescimento lento. Scores intermediários, que são de 5 a 7, pode significar um crescimento lento ou rápido, que este crescimento vai depender de uma série de outros fatores, que inclui, por exemplo, o tempo durante o qual o paciente já tem um câncer. E scores que vai de 8 a 10 significam um câncer de crescimento muito rápido. Em relação ao tratamento farmacológico pelo SUS, o atendimento a esses pacientes que são portadores de neoplasia maligna é realizado por um programa específico nos centros de alta complexidade de oncologia, que são credenciados pelo Ministério da Saúde. Esses hospitais credenciados são intitulados como UNACOM ou CACOM, e eles são unidades hospitalares públicas ou filantrópicas
que gerenciam uma assistência integral a esses pacientes, inclusive na distribuição de medicamentos. Então, a Secretaria do Estado de Saúde ele não oferece medicamento oncológico pelos programas de assistência farmacêuticos, mas sim, esses estabelecimentos, eles são responsáveis por esse fornecimento. Então, eles podem padronizar, adquirir e prescrever conforme eles julgam necessário. Porém, os profissionais que prescrevem, eles têm que estar inscritos num subsistema, né, da APAC, que é a autorização de procedimento de alta complexidade, que pertence ao SUS, e depois de inscrito nesse sistema e aprovado, eles são ressarcidos. Esses daqui são os exemplos de hospitais que são credenciados nesses programas aqui em Belo Horizonte. Mas existem medicamentos que são mais comuns de serem prescritos e aceitos pela APAC. Um deles é o docetaxel. Ele é um quimioterápico que normalmente inicia o tratamento do câncer e muitas vezes combinados com prednisona. O mecanismo de ação dele é a supressão da montagem e desmontagem dos microtúbulos. Então, vai inibir a divisão celular e a célula vai ser levada à apoptose. Outro medicamento é o cabazitaxel, que ele é bem parecido com o docetaxel no mecanismo de ação, porém ele é utilizado quando não tem resposta positiva do primeiro. Outro medicamento que também é bem utilizado é o mitoxantrona, que é um inibidor da enzima topoisomerase tipo 2. Então, leva ao impedimento da síntese e reparo das células, porém, leva esse impedimento tanto das células cancerosas quanto das células sãs. E essas enzimas, elas atenuam as tensões estruturais relacionadas ao enovelamento do DNA. Então, essa inibição, ela vai induzir a ruptura do DNA e a apoptose. Meu nome é Amanda e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, falando um pouco sobre os medicamentos utilizados no tratamento de câncer de próstata disponíveis no mercado, registrados no sistema ATC. Porém, é importante ressaltar que esses medicamentos eles não são utilizados nos tratamentos realizados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O primeiro medicamento que nós vamos abordar é a enzisalutamida. O código ATC dela é o L02BB04. A sua fórmula é composta por 21 carbonos, 16 hidrogênios, 4 fósforos, 4 nitrogênios, 2 oxigênios e 1 enxofre. Aqui está, né, embaixo, a fórmula dela, como é a molécula. Esse fármaco, ele atua por meio da competição pela ligação dos receptores de andrógeno. Ou seja, quando esse fármaco compete com os andrógenos pelo receptor, não ocorre a ativação do DNA para a fabricação desse tipo de hormônio, né? Então, essa inibição, ela reduz a produção de hormônio e, consequentemente, também, ela reduz o crescimento do tumor e contribui até mesmo para a sua regressão, pois esses hormônios, eles auxiliam no desenvolvimento do tumor. Já a darolutamida, ela tem o código de ATC L02BB06. A sua fórmula é composta por 19 carbonos, 19 hidrogênios, 1 cloro, 6 nitrogênios e 2 oxigênios. A sua atuação também é similar, né, à enzalutamida, porém, a sua forma de inibição é porque esse fármaco ele é um antagonista não esteroidal do receptor andrógeno, mas ele também auxilia na diminuição da produção do hormônio, que consequentemente também auxilia na redução do tumor, né, e na sua regressão. Aqui embaixo, né, está localizada a sua molécula. Por
último, nós vamos falar da leuprorelina. Esse medicamento, esse fármaco, ele tem o código do ATC sendo L02, AE02. A sua fórmula é composta por 59 carbonos, 84 hidrogênios, 16 nitrogênios e 12 oxigênios. Esse fármaco ele tem atuação um pouco diferente dos outros dois citados, porque ele é um inibidor da secreção de gonadotrofina. Por ele inibir essa secreção, ela suspende a esteroidogênese testicular, né? Ou seja, ela é responsável por reduzir os níveis de testosterona. A redução dos níveis de testosterona também contribui para a redução do tumor e também para a regressão da doença. Conclusão e os desafios para as políticas de saúde. O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina. Quanto mais precocemente a doença for diagnosticada, maiores serão as chances de cura. Ações como o Novembro Azul estimulam a informação de forma incisiva, mas são pontuais em um período anual. Devido a isso, há necessidade de maiores intervenções, por meio de políticas públicas voltadas para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma vez que, na grande maioria dos casos, os sintomas só aparecem tardiamente. Desafios para as políticas públicas. O maior problema é a conscientização dos homens, devido ao preconceito que existe em submeter-se aos exames. Infelizmente, ainda existe muita dificuldade para que os homens busquem informação por conta própria e, consequentemente, auxílio médico. Campanhas de conscientização nos últimos anos trouxeram significativa redução do tabu, o que pode ter reflexo no aumento de diagnósticos no Brasil. No entanto, muito ainda precisa ser feito para superar esse desafio. Outro aspecto desafiador na implantação de programas nacionais no âmbito do SUS é a manutenção de uma rede de coerência, muitas vezes impossibilitada por viés político ou desigualdades regionais. Por isso, além de considerar cada novo centro expandido ou novo, é preciso alinhar as estratégias de expansão de assistência oncológica com macro-objetivos e diretrizes de políticas nacionais de saúde, que por sua vez já haviam sido orientadas no plano de estratégia do INCA. Aqui estão algumas referências bibliográficas digitais utilizadas no nosso trabalho. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada.